convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Assim, aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje celebrei dentro desta mesma liturgia da palavra, às 3 horas da tarde, para o apostolado da oração. E uma das coisas que destaquei na homilia para eles, que inclusive já está postado no canal da comunidade, é o chamamento de Mateus. Mateus, ele é cobrador de imposto. Mateus, ele, como cobrador de imposto, ele já é considerado um pecador, porque está cobrando imposto do povo judeu para um povo estrangeiro. Isso é considerado um pecado, era para eles um pecado, uma traição. E claro, naquela época também, a maioria dos cobradores de impostos, segundo os estudos bíblicos e da cultura judaica daquela época, eles cobravam imposto e tiravam deles. Então, roubavam, em outras palavras. E onde é que a gente observa a misericórdia de Deus? É interessante. Jesus poderia chegar para Mateus e dizer assim: Mateus, tu não presta. Tu não tem vergonha, não? Como é que você cobra imposto do próprio povo judeu? Você está traindo o nosso povo. Você nunca parou para pensar nisso, não? Você não tem, tua consciência não dói? Jesus ainda poderia dizer: e você também não acaba roubando o dinheiro que você pega do imposto? Mateus, você tem que se converter, cara, porque você é uma pessoa muito ruim. Jesus fez isso? Não. Então aqui a gente vê como é que Jesus age na sua ação misericordiosa. A misericórdia que vem ao encontro da nossa fraqueza, da nossa miséria. Então, misericórdia é a expressão do amor de Deus. E Deus, desde a sua encarnação no ventre da Virgem Maria, isso é misericórdia, porque ele se esvazia da condição divina para assumir a condição humana, para assumir a nossa miséria. Ele, rico, como diz São Paulo, assume a nossa pobreza para nos enriquecer. Isso é misericórdia. Na própria cruz, quando ele vence a morte e ressuscita, ele está sendo misericordioso com toda a humanidade, porque se não fosse ele fazer isso, nós não teríamos como ter comunhão com ele, Jesus, com o Pai e o Espírito Santo. Estávamos na morte eterna. Então, toda a ação de Deus é uma ação amorosa, misericordiosa. E ele faz isso na sua vida pública e aqui com Mateus. Ele não briga com Mateus. Ele não passa uma correção
em cima de Mateus, ele não humilha Mateus, ele não faz cara feia para Mateus. Ele olha para Mateus e com certeza olhou com amor, olhou com ternura, olhou com atenção, olhou reconhecendo a pessoa de Mateus, certamente olhou nos olhos de Mateus e disse: segue-me. Não havia ali nenhuma censura, nenhuma briga, apesar de que, quando ele chama Mateus, Mateus ainda não renunciou a ser cobrador de imposto. Quando ele chama Mateus, Mateus ainda estava tirando o dinheiro lá do imposto. E ainda estava traindo o povo judeu, porque estava cobrando, estava na coletoria de imposto, cobrando imposto do povo judeu em nome dos romanos. Então você vê aqui a ação da misericórdia. Ou seja, ele não está esperando Mateus primeiro mudar, se arrepender, acontecer alguma coisa. Agora Mateus, ele percebeu que ele estava roubando, agora ele vai parar de roubar. Ele percebeu que ele estava cobrando imposto do povo para o povo estrangeiro, e agora ele vai parar de fazer isso. E agora, só porque ele fez tudo isso, se tocou que ele estava errado, agora eu vou chamar o Mateus. Não foi isso. Ele chamou Mateus no meio do erro que Mateus estava cometendo, no meio da traição que ele estava cometendo com o seu próprio povo, no meio do pecado que era ali desviar também o dinheiro do imposto recebido. Né? Ou seja, a misericórdia de Deus, de fato, vem para aqueles que estão doentes, que não têm saúde, que precisam de médico, né? Que estão doentes espiritual, né? Aquela doença espiritual. Então nós observamos aqui que Jesus, ele chama cada um de nós na condição que nós estamos. Você não precisa ser santo, você não precisa ser bonzinho, você não precisa ser a melhor pessoa na face da terra, você não precisa andar em cima da linha que nem trem perfeito. Não. A misericórdia ama a partir da miséria do ser humano, ou seja, a miséria do ser humano, Deus olha para aquela miséria e diz: ele precisa, ela precisa. E é aí que ele vai ao encontro. Ele não vai ao encontro porque nós somos bonzinhos. Ele vai ao encontro porque nós precisamos, porque ele enxerga que nós somos fracos, porque ele enxerga que nós estamos no erro, porque ele enxerga que nós não somos bons e ele quer operar a graça dele em nós. Veja bem, o fato dele chamar Mateus da maneira como ele estava não significa que ele concordasse com os erros de Mateus. Não significa que ele estava aprovando o pecado de Mateus. Não. Mas ele sabe que quando a gente quer pegar a abelha, a gente não joga fel, a gente joga mel. Então, ou seja, ele primeiro, na sua infinita misericórdia, acolhe Mateus, ama, tem compaixão. E é a partir desse amor, dessa acolhida e desse chamar Mateus para caminhar com ele, é que vai acontecer a conversão. Então, a misericórdia de Deus age de uma maneira diferente daquilo que nós pensamos humanamente. Ele nos chama ainda pecadores, ele nos chama cheio de erros e falhas e defeitos, ele nos chama cheio de contradição, para segui-lo, ele nos acolhe. Ele não briga, não dá lição de moral. E ele espera que, à medida em que eu sigo a ele, como Mateus seguiu, eu possa ir aprendendo com ele que a vida como eu levo, os erros que eu cometo, as atitudes inconvenientes que eu tenho, o pecado que eu alimento, não me faz bem. Não faz bem para o próximo. Quebra minha comunhão com Deus e com os irmãos. Então,
à medida em que eu sigo Jesus, isso deveria ser o nosso roteiro, eu vou me convertendo, eu vou mudando, eu vou tendo a vida restaurada, eu vou sendo curado, curada. Deus vai agindo, Deus vai renovando a minha vida. E essa é a ação da misericórdia de Deus na nossa vida. Então, ao contrário do que se pensa, Deus não está chamando ninguém perfeitinho, santinho, não. Ele sabe que nós não somos nem santos e nem anjos quando Ele nos chama. Mas Ele chama na condição em que nós estamos, esperando que nós tenhamos a atitude de Mateus, que acolhe o chamado, e também a atitude de Mateus, que, acolhendo o chamado, se fez discípulo e foi aprendendo com o Mestre. Sendo amado por Cristo, ouvindo a verdade de Cristo, tendo intimidade com Cristo, Mateus foi mudando. Deixou de ser aquele cobrador de impostos e de trair a própria nação. Deixou de ser aquele que, claro, se ele alargou de ser cobrador de imposto, também parou de roubar dos impostos. Então, há aqui uma transformação da vida de Mateus à medida em que ele segue Jesus. Então, a misericórdia de Deus também quer agir dessa forma conosco. E também nos ajuda e nos ensina a, provando a misericórdia de Deus dessa maneira, como Mateus, nós também somos chamados a ser canais da misericórdia de Deus e nos acolhermos uns aos outros na nossa fraqueza, nas nossas misérias. Não dá muito certo quando a gente chega, como diz na linguagem do dominó, né? Não sei se é da cultura de vocês, o carrão de cena, né? Que é aquela pedra do dominó que tem 12, né? Carrão de cena. Não dá para chegar de carrão de cena, né? Dando ali já. Quer dizer, você chega querendo anunciar o Cristo, já chega condenando, já chega apontando o dedo, já chega julgando, já chega censurando, já chega dando lição de moral, já chega de cara feia. Isso é contraproducente. Além de ser uma falta de misericórdia, de caridade, vou falar uma coisa que pode ofender muita gente, é burrice, né? Então, se você quer atrair as pessoas para Deus, a misericórdia pede que essa atração aconteça a partir da acolhida, a partir da compaixão, a partir da compreensão, a partir da empatia, do colocar-se no lugar do outro, a partir da solidariedade. Isso é exercitar a misericórdia. E à medida que essa pessoa caminha comigo, se sentindo acolhida, se sentindo amada, aí a pessoa vai aprendendo. A própria pessoa vai fazendo um caminho de discernimento, de percepção de que, bem, esse caminho que eu estou seguindo aqui não está muito legal eu ter essas atitudes, deixa eu começar a mudar, né? Com a graça de Deus, ou seja, Jesus nos ensina uma lição muito valiosa aqui quando ele chama Mateus e quando ele age com misericórdia. A conversão acontece ao longo do caminho. Se nós pegamos, por exemplo, vários santos, hoje à tarde eu lembrava do fundador da minha ordem, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele patrocinava a farra dos jovens de Assis. Ele tinha vaidade que ele queria ser cavaleiro, que era um título de nobreza da época, ou seja, era vaidoso, orgulhoso, queria conquistar esse título. E, de repente, Francisco, depois de uma série de situações que aconteceu na vida dele, e tendo contato com o Evangelho, com a palavra de Deus, ele percebeu
né? Começou a se questionar, e depois o próprio crucifixo na igreja de São Damião fala para ele: vai e reconstrói a minha igreja, pois está em ruínas. Ou seja, o encontro de Francisco de Assis com Jesus, assim como o encontro de Mateus com Jesus, vem e segue-me, foi renovando aos poucos o coração de Mateus, de Francisco e de tantos outros santos. Então, à medida que nós somos acolhidos, à medida que nós somos amados, compreendidos, à medida em que nós recebemos a misericórdia de Deus, o nosso coração se transforma. Então, precisamos aprender a usar esse mesmo método para evangelizar, para dar testemunho, para, de certa forma, atrair pessoas para Cristo. Não é brigando, não é apontando o dedo, não é sendo moralista, é acolhendo. Isso não significa que, quando eu acolho alguém na sua fraqueza, que eu estou concordando com a fraqueza da pessoa. Quando eu acolho alguém no seu erro, eu não estou concordando com o erro da pessoa, estou acolhendo a pessoa. Jesus acolheu Mateus. Agora, com certeza, depois, na ceia que eles fizeram, nos muitos diálogos que eles tiveram, nos ensinamentos que Jesus dava para eles, Jesus foi promovendo no coração de Mateus a mudança. Ou seja, sair daquele erro, romper com aquela falha, romper com aquele pecado, romper com os vícios que ele tinha. Então, não é uma coisa que eu, brigando, vou fazer o cara se converter. Muito pelo contrário, é acolhendo, é tendo misericórdia e fazendo a pessoa aos poucos enxergar a verdade e sair do erro. É assim que a coisa acontece. Para muitos de nós acontece assim, né? Então, por isso, nós também precisamos aprender esse método de Jesus. É pura sabedoria, né? E é por isso que ele nos ensina que era misericórdia e não sacrifício, né? Então, que nós possamos nos deixar acolher por Jesus, nos deixar amar, aceitar a sua misericórdia, aprender com ele ao longo da nossa caminhada para a nossa conversão, e à medida em que fazemos isso, receber também a sua correção ao longo da caminhada para a nossa conversão, e à medida que fazemos isso, somos chamados a fazer misericórdia com os irmãos da mesma maneira, acolhendo, ensinando, orientando, tendo compaixão, perdoando, pedindo perdão, fazendo o bem. Ou seja, é assim que nós devemos ser como igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dirijamos